aí o que a gente pode potencializar é através de técnicas de venda, para que a gente consiga dar aquela lapidada para evoluir, para aumentar a tua taxa de conversão, né? O nosso ouvinte, a pessoa que está nos assistindo, o perfil é daquela pessoa que quer vencer. É a pessoa que botou na cabeça dela que é possível vencer, não importa o tamanho da sua empresa hoje, ou não importa se você é empregado ou se você perdeu teu emprego hoje. A minha expectativa para esse episódio é que você não negligencie mais o poder do lucro. E a minha expectativa é que você possa absorver os melhores insights para aplicar no seu negócio e gerar grandes resultados para prosperar cada vez mais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Praz, sou empresário, escritor, palestrante, sócio fundador do Instituto LVO e host aqui do podcast Bastidores do Lucro. Olá, eu sou Josué Seibel, sou palestrante, treinador, empresário, também sócio fundador do Instituto LVO e host aqui do Bastidores do Lucro podcast. É um prazer receber você nesse nosso primeiro episódio. E para quem está nos assistindo, esse episódio tem um apoio dos nossos parceiros patrocinadores, A Hora do Pastel, Sense, Agência Sense faz a melhor arte para você, MBA Equipamentos Gastronômicos para o seu restaurante, para o seu supermercado e a Repediu. Maravilha, já aproveita e nos segue em todas as redes sociais, no Instagram, @Bastidores do Lucro Podcast. Segue a gente lá e acompanha todas as novidades. Também no YouTube, se você está assistindo no YouTube, já te inscreve no canal e no Spotify dá 5 estrelas para ele entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Legal, Josué. Hoje a gente veio preparado para entregar, né? Exatamente. Então, conheço tua história, é uma boa data, né? A gente não entregar nossa idade. Me conta um pouquinho o que te fez empreender pela primeira vez. Bom, na realidade, eu iniciei com vendas muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos como músico. E aí, dos 14 aos 21, toquei em bandas de baile. E em meio a isso, comecei a trabalhar com vendas. Já vendi diversos segmentos, diversas coisas, seja seguro de vida, já vendi material gráfico, imóveis, cosméticos, enfim, diversos segmentos. E em meio a isso, eu pude entender através de erros e acertos o que funciona, o que não funciona, depois até o momento em que eu de fato comecei a unir essas duas coisas, essas duas paixões, que é a música e a capacitação, o treinamento sobre vendas, e me tornei palestrante desse segmento e venho rodando aí diversas cidades, estados, levando essa mensagem de uma forma dinâmica, diferente, né? Enfim. E deve ser uma experiência incrível quando a gente pode compartilhar ao longo de palestras. E conta um pouquinho mais, como é que foi a primeira vez que tu subiu num palco, que você teve que te entregar para as pessoas, passar conhecimento, a responsabilidade, porque o pessoal sabe, empreender não é nada fácil, né? O dia a dia tem os seus desafios, mas no final das contas é gostoso, né? Com certeza. Na realidade, eu acho que quando tu chega nesse momento de compartilhar, na minha percepção, é o melhor momento, porque na realidade, inclusive isso ajuda a gente a aprender mais sobre as coisas, né? Quando a gente estuda, a gente lê, a gente assiste, a gente ouve e tal, a gente está aprendendo. Quando a gente escreve, anota, a gente já aprende um pouco mais. Agora, quando a gente compartilha isso para outras pessoas, é de fato o maior aprendizado, né? Então é um momento que eu me sinto realizado, eu amo fazer isso e realmente tem sido muito gratificante poder levar essa mensagem para muitas pessoas, para milhares de pessoas, né? Legal. Eu não vou entregar nossa idade aqui, mas alguns bons anos atrás, a gente se conheceu ali, né? Somos da mesma cidade e tu me deu a dica de um livro. Sim. E esse livro foi fundamental, foi várias dicas, né? E para mim fez toda a diferença. Para ti, a leitura, ela é algo no dia a dia, hoje uma rotina? Como é que se concilia no dia a dia? Porque para mim, dando gancho para isso, o livro do Walter Mondino, é o maior vendedor do mundo. E para mim fez toda a diferença. Eu tinha 16 para 17 anos na época e aquilo foi um divisor de águas, né? E imagino que para ti na época já era um bom leitor, que deve ter continuado a ler. A importância disso na vida das pessoas, a leitura? A leitura, na realidade, muitas vezes, um livro é a história, é tudo que tem de melhor de uma pessoa compilado aqui, né? Um exemplo disso é o teu livro aqui, né, Giovanni? Plante ideias, colha soluções. E esse momento que tu falou ali lá de alguns anos atrás, não faz muito tempo, 16 anos tu falou, né? 17.
Foi ontem, né? Foi ontem. Eu me lembro dessa época porque, na realidade, até no teu livro tu cita isso, né? Que eu te apresentei para o mundo do empreendedorismo na ocasião. E o livro do Og Mandino foi um deles, mas vários outros, assim, que a gente pôde compartilhar, trocar ideias. Eu acredito demais que sim, eles ajudam muito a formação da mentalidade da pessoa. E não só isso, né? A gente aprende diversos insights, ensinamentos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, às vezes, a pessoa coloca tudo que ela tem de melhor ali num livro e a pessoa absorve isso por um investimento ridículo, muitas vezes de 30, 50 ou 100 reais, que ela precisaria gastar vários R$ 1.000, investir vários R$ 1.000 para absorver esse investimento de outras formas, né? Exato. A leitura, para mim, foi um grande divisor de água. Eu comecei a beber essa água limpa lá, né, com os meus 16, 17. Aí começou com um livro, foi para 2, foi para 3, né? Eu tive uma experiência não muito boa, né, por ter perdido o meu primeiro emprego mais formal, né, por erros de português. E eu decidi, eu vou me tornar um especialista nessa área, e depois de alguns anos veio o meu primeiro livro, mas é gratificante você poder estudar, né? Eu gosto muito de trazer para nossa equipe, nosso time, a importância da gente sempre estar aprendendo. Um dos nossos valores, né, na hora do passar o campo nas nossas empresas é melhoria contínua. E eu acho que a leitura, ela é o gancho que anda junto. Então, se você está sempre buscando fonte de conhecimento, você está preparando o teu cérebro, os teus pensamentos para estar nessa melhoria contínua. É o lifelong learning, né, que fala, que é o aprendizado para a vida toda. As coisas, elas se transformam de uma velocidade tão grande, né? Nos dias de hoje, com tantas tecnologias, inteligência artificial, etc., se as pessoas não estiverem em constante evolução, não tem jeito, elas vão ficar para trás, né? Então, com certeza, essa cultura de desenvolvimento, de capacitação contínua, ela é fundamental para qualquer organização, né? Tanto é que é por isso que a gente fundou juntos o Instituto LVO. Sim. Né? Eu acho que isso tem total conexão com o que a gente acredita que a gente tem de melhor, que é de transbordar, de levar essa mensagem, de levar transformação, capacitação para as pessoas. E o Instituto LVO justamente foi fundado por causa disso, para que a gente possa ajudar os empresários a entender a metodologia do LVO, que a gente vai falar daqui um pouco mais sobre isso, né? Mas o método LVO para que eles implementem nos seus negócios e gerem resultados muito melhores, né? Tem uma coisa que eu gostaria de comentar também, que dentro dessa minha história, que eu compartilhei de uma forma mais rápida, assim, existiu o surgimento de uma frase minha, que inclusive é título de uma música de minha autoria, que virou uma palestra também, que eu já rodei em diversos locais, que é "Na vida tudo é venda". Eu acredito demais que a gente está vendendo o tempo todo. Ah, Josué, mas é que eu sou advogado, eu não vendo. Eu sou médico, eu não vendo. A gente vende o tempo todo. Todas as pessoas são vendedores, ou deveriam ser. Deveriam ser. Alguns, na verdade, acabam deixando de lado essa parte de entender que sim, ela precisa vender, e por conta disso elas deixam muito dinheiro na mesa, deixam de gerar muita receita e até mesmo de se relacionar melhor com outras pessoas. Porque quando eu falo de vendas, eu falo também, por exemplo, sobre uma pessoa ela saber vender a sua ideia, seja para o seu cônjuge, para o seu parceiro, para o seu colega de trabalho, né? Então, pro teu time lá na ponta, comprar a ideia da cultura, né? Exatamente. Então, na vida tudo é venda. A gente vende o tempo todo, né? Então, por esse motivo, inclusive, que isso virou título de uma música minha, que inclusive tá aqui no Spotify também, tá no YouTube, tá em todas as plataformas, e é uma das minhas palestras também, né? A venda, ela é a coisa mais mágica, né? Eu me lembro contando um pouquinho de onde eu vim, né? Como eu comecei, mas uma grande virada de chave na minha vida foi quando eu descobri que eu trabalhava, na época, eu ganhava 25 centavos a hora. E em questão de 2 minutos, com o poder da venda, eu ganhava R$2. Olha aí. Então, assim, o poder da venda, né? A pessoa que sabe vender, dificilmente ela vai ter desafios como qualquer um em qualquer negócio, faz parte, né? E por isso você tem que ter persistência. Um dos ensinamentos do livro O Maior Vendedor do Mundo é que o fracasso ele é o meio para o sucesso. E se você persistir, a vitória é inevitável. Então, se você tiver persistência, você chega lá. E ser vendedor não é algo tão fácil. Não é Principalmente fácil. porque lida com o emocional, né? Emocional. A pessoa ouve muito não. Porque muita gente fala, mas é que eu não me identifico muito com vendas, eu não gosto. Porque a pessoa, na verdade, ela tem medo da rejeição. E
E saber lidar com a rejeição, ter a gestão das suas emoções, é uma das principais habilidades que a pessoa pode adquirir. E aí isso já fica o insight aqui. Ah, eu não tenho dom. Esquece essa história de dom. Isso é desenvolvido, isso é treinável. Você pode desenvolver essa habilidade de vendas e a parte da gestão da emoção para que você consiga enfrentar as rejeições que vão surgindo no dia a dia do vendedor ou do empresário que também é um vendedor, né? E poder sair dessas situações de uma forma muito mais fortalecida, né? Mas, Giovanni, vamos pegar esse gancho que tu falou um pouco ali. Eu quero saber da tua história. Conta pro pessoal que também está nos assistindo, e se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita esse momento e te inscreve aqui, já dá o like ali, já faz toda aquela coisa para fomentar esse podcast aqui e fazer isso chegar para mais gente. Mas conta um pouquinho da tua história aí. Eu sei que tu começou a empreender de uma forma diferente muito cedo, né? Começou a trabalhar muito cedo. Conta um pouquinho aí, Giovanni. Então, natural de uma cidade pequena, em média 10 mil habitantes, cidade que eu amo muito, mas também para poder buscar, ir atrás, você tinha que sair de casa e trabalhar. Então, eu saí de casa com 11 anos, trabalhei durante 2, 3 anos numa fazenda de frutas, na roça mesmo, né? Ajudando a dirigir trator, colhendo figo, amora, enfim, no geral na fazenda. E lá dos meus 13 para os 14, tive a oportunidade de ir para o Ceasa, né? Na grande capital de Porto Alegre, ir para o Ceasa entregar aquela mercadoria de madrugada. E lá, a gente tinha que esperar um outro caminhão vir com outros produtos para depois carregar de volta. Para voltar, tinha um tempo sem ter o que fazer. E aí, tinha muita fruta que era colocado fora. E aí, para mim, era um cúmulo, né? Porque eu venho de uma família humilde, né? Minha mãe sempre deu tudo bom e do melhor, mas foi um desafio para ela, né? Nos criou praticamente sozinho sempre. Então, 3 filhos, enfim. E eu vi aquele desperdício, aquilo indo fora. E aí, eu comecei a pegar as frutas boas, né? Vai tomar um café da manhã, e assim vai. Aí eu vi que ninguém dava bola para aquilo, porque tava sobrando, ninguém dava bola, né? E aí eu perguntei para alguns, né, feirantes que tinham lá se eu podia pegar. Ah, vai pro lixo, então eu posso pegar. E eu cortava a parte ruim e ficava com a parte boa e botava num potinho. E aí no boom do pessoal passando na frente, na volta eu vendia aquilo. Então, na época, eu vendia R$2 um potinho com, às vezes, mamão e banana. Às vezes tinha manga e laranja, depende das frutas que tinha, né? E eu a R$2. E em 8 meses, fazendo isso, eu ganhei mais dinheiro do que 2 anos trabalhando. Então, eu comprei meu primeiro computador com 14 anos. E aquilo foi uma virada de chave, porque o computador me levou para um outro mundo. Um outro universo. Então a cidade pequena foi para a capital e agora é o mundo inteiro. E foi uma grande virada de chave. Por isso que eu amo as vendas. Mas isso que tu falou é muito legal, Giovanni, porque demonstra a visão, primeiro ponto. Não importa se tu tinha 14 anos, mas tu teve a visão de uma oportunidade. Pô, aquilo tem um produto que tá indo fora, eu posso aproveitar isso e fazer negócio ali. Mesmo com 14 anos. E o segundo ponto, que muitas vezes é importantíssimo e as pessoas elas só não têm resultados por causa disso, que é a ação, atitude. Porque assim, tu tem conhecimento, técnica, tem gente que sabe tudo, mas não bota em prática. Atitude. Ou seja, não tem resultado. Então tu teve atitude. E a rejeição que tu colocou, isso é fato. Eu tive um pouquinho mais de facilidade de ser um pouco desinibido, um pouco, né? Mas eu levei muito não. Mas mentalmente dizia, não, mas se eu levo um sim, isso é R$2. Então se eu com 8 horas de trabalho, eu ganho R$2. Então eu tenho 2, 3 horas para tentar vender o máximo para ganhar R$2. Sim. E aí mas foi só o primeiro, segundo dia. Quando você acredita que você pode, você realmente pode. É uma coisa que eu levo desde os meus 14, 15, 16 anos e eu levo isso mentalmente. Você falou, a gente como vendedor tem que estar preparado primeiro nós, mentalmente. Né? O não, ele faz parte, a rejeição ela faz parte do processo. E conforme ela vem, você tem que se adaptar para diminuir essa proporção e ao longo do tempo aumentar a conversão. Uhum. Então, pra gente que vende todo dia, pra gente que realmente acorda de manhã se vendendo, a gente se vende em casa, pra esposa, leva o café na cama, a gente sai do trabalho, passa no porteiro ou no colega, no vizinho, a gente vende um bom dia para o vizinho. Exatamente. Né? Então, a tua música, ela casou muito bem, não é à toa que você foi convidado. Na época a gente já se conhecia, mas não tinha os negócios que nem a gente tem hoje, mas foi convidado na nossa convenção por um motivo. Para mostrar para os nossos franqueados o poder da venda, né? E aí tem uma outra música, né, que tem a ver com preparação, que é o gancho também, que fala muito do pessoal da pessoa, né, de estar mentalmente preparado. E o poder da ação, né? Isso aí. Tem um ponto que tu comentou ali que eu quero falar, que eu acho que é bem relevante. Tu falou, eu já era desinibido, né?
E algumas pessoas usam isso como argumento para dizer, mas é que eu não sou desinibido. Eu sou tímido, e aí por conta disso eu não consigo me dar bem com vendas, eu não consigo me relacionar bem com outras pessoas. É óbvio que se uma pessoa ela nasceu num ambiente mais propício, que é estimulado, eu estava dando um exemplo, por exemplo, da minha filha, né, a Manu. Ela tem 1 ano, agora fez 1 ano e 8 meses. Ela fala tudo, até cantar, ela já está cantando, né? É uma maravilhosa. Mas, obviamente, ela é estimulada 24 horas por dia, né? Só não é 24 horas porque tem o período que ela tá dormindo. Mas fora isso, ela é estimulada o tempo todo a se comunicar, a explicar, etc. É óbvio que uma criança, quando ela nasce num ambiente assim de estímulo, ela tem uma possibilidade maior de ser desinibido, de poder se comunicar melhor. Agora, a única diferença dessa criança que começou lá cedinho a aprender, a se desenvolver, para você que está assistindo agora e aí pensa de repente que é desinibido, que não é desinibido, que é tímido e tal, é que essa criança começou a treinar mais cedo. Você pode treinar a partir de hoje e mudar a sua comunicação e se tornar um excelente comunicador. E poder desenvolver técnicas de venda, de comunicação e performar muito melhor em qualquer área da sua vida. Treinar, tu trouxe uma palavra forte, mas que é muito negligenciada hoje em dia, né? A gente veio aqui também hoje, né, o pessoal conhecer um pouquinho mais da gente, mas falar o que é o LVO, né? O que essas 3 letras têm a ver com empreendedorismo, né? A gente sabe que um dos maiores motores para algo funcionar, um dos maiores e um dos principais é a venda. Sem venda não tem empresa. Exato. Mas eu vendi bastante, e aí? E depois? Eu preciso entregar, então tem operacional, mas o que faz pagar as contas? É o lucro. Né? Então, ao longo da nossa jornada, né, a gente foi tendo ferramental e foi lapidando e trabalhando, então surgiu o LVO. E o LVO ele traz algo muito interessante, e a gente quer compartilhar isso com vocês hoje, que lucro, vendas e operacional. Então, é uma maneira um pouquinho diferente para a gente olhar para nossa empresa no dia a dia. Em vez de eu focar só numa meta de venda, deixa eu preparar minha meta de lucro. Deixa eu olhar quanto de lucro eu quero ter no final do mês. E deixa eu basear minha meta de venda em relação àquela proporção de lucro. Porque às vezes fazer tracionar a venda é muito mais fácil. Você pode aplicar um monte de desconto, você vai vender muito mais. Exato. Você pode diminuir teu preço, você vai vender mais. Mas será que isso é saudável para o teu negócio? Como é que tu está olhando isso? E depois, se eu saio de uma venda X, vou para uma venda Y, eu aumento lá 50% de um mês para o outro, bati minha meta de venda, mas é minha entrega. O meu operacional, ele tem meta de entrega? Então, assim, para o pessoal que está nos assistindo, olhem para o seu negócio hoje e levem o LVO ao pé da letra. Né? O que a gente vai entregar aqui hoje para vocês conhecerem um pouco mais a fundo, agora vocês conhecerem um pouquinho nossa história, né? É para vocês olharem para o negócio de vocês. E se você não é um empresário ainda, por quê? Porque se você está assistindo aqui, você vai ver como o empreendedorismo pode mudar a vida das pessoas. Né? Então, provavelmente lá na frente você vai empreender e comece com aquele velho ditado, empreenda no CNPJ de alguém. Né? O meu primeiro trabalho, eu dei meu suor como se fosse meu. Né? Um dos nossos valores na empresa é senso de dono. Eu falo para minha equipe como um todo, vamos lá, vamos empreender, porque é assim que a gente prospera. E a minha expectativa aqui é que vocês levem ao pé da letra e que façam uma reflexão agora entre este episódio e o outro da semana que vem, tem um convidado especial. Ao longo dessa semana, verifiquem, olhem com essas 3 letras para o negócio de vocês e vejam o quanto que vocês estão preparados com cada indicador. E aí eu venho para te desafiar aqui, indicadores. O que você me diz sobre indicadores? Você falou sobre treinamento, né? Treinamento, antes da gente ir para indicadores, é algo que deveria ser uma rotina semanal. Time de futebol, o cara treina 2, 3 vezes na semana para jogar um jogo. E fracassa às vezes, mas ele treinou. Então a gente às vezes não treina o básico da nossa empresa na semana e quer vencer sempre. A gente quer bater a meta de 100 mil de faturamento daqui a pouco e a gente treinou uma vez por ano. A importância dos treinamentos nas empresas, né? E a importância do CEO da empresa se autotreinar. Mentalmente, buscar autoconhecimento, né? Saber a outra dica valiosa do livro, né? O maior vendedor do mundo é uma coisa muito poderosa. É a questão de controlar suas emoções. Né? Você trouxe, né, estar preparado, né, emocionalmente para a rejeição, porque ela vai vir. Né? Então, dizer para você agora, eu vendi em 8 meses o suficiente na época, eu acho que era 5, 6 mil reais para comprar meu primeiro computador,
Mas eu levei muito não. Mas o fato disso ser irrelevante ou não é porque naquele momento já mentalmente a necessidade eu via mais ganho, mesmo levando não, via mais ganho. Então emocionalmente estava um pouco mais preparado para aquilo. Mas a gente leva não seguidamente. E se a gente entende que isso faz parte do jogo, é só a gente buscar o sim. Com certeza. Agora, seguindo com uma outra questão que tu falou ali dos indicadores, o Giovanni é o cara dos indicadores, dos números, das planilhas, dos KPIs e tal. É o cara que realmente tá sempre fazendo essa gestão em tempo real, né, dos negócios. Precisa hoje. No mundo de hoje, só não faz quem realmente não tá buscando, porque as ferramentas estão aí, são muito acessíveis. Hoje, né, a nossa rede, né, por exemplo, vamos faturar aí mais de 20 milhões de faturamento aí, nossa rede anual aí. Se a gente não tiver em tempo real os DREs dos franqueados, se a gente não tiver em tempo real o custo do meu produto, não tiver em tempo real o turnover, não tiver em tempo real o short cliente, a retenção, a frequência, se não tiver isso, como é que eu vou controlar uma empresa a longo prazo? Aí eu vou sobreviver durante o ano. E a gente com achismo, né? Achismo. E esse infelizmente, um dos maiores indicadores hoje de fracassos de muitas empresas. Trabalhar no achismo. Né? Então, eu vejo muita empresa boa, às vezes ela tá quanto que vende? Não, eu acho que vendo tanto. Qual que é o ticket? Não, eu acho que é tanto. A palavra achar, ela não deveria nem existir nas empresas, né? Porque ela é uma incerteza. E quando você tem que tomar a decisão, você tá lá no topo da cadeia lá, né? Você tá lá como CEO. Você tem que tomar uma decisão, você tem que confiar no teu time. E o teu time tem que ter ferramenta para te trazer os melhores indicadores, mas de uma forma que você confie. Então, você não vai estar lá na ponta, você precisa confiar. Como é que você vai tomar uma decisão se você vai crescer 30%, 40% o ano que vem da tua empresa se não tiver indicadores? E falando nisso, a gente tem um apoiador que tem total conexão com isso, né, Giovanni? Tem, vamos falar aqui do Repedil. O Repedil, pessoal, não só porque é nosso parceiro na nossa rede de franquias, mas é um sistema incrível. Além de ele aumentar o seu faturamento, porque ele faz retenção dos clientes, ele te traz indicadores do nível, por exemplo, de saber exatamente o quanto que aquele cliente consome, o produto que ele consome, o canal que ele consome e principalmente qual é a frequência dele. E o melhor, ele separa os teus clientes de uma forma que você tem o cliente fiel, o campeão, o cara que vai desistir daqui a 90 dias. Ele tem uma inteligência por trás para tu trabalhar com aqueles dados, com o teu marketing mais assertivo. Em outras palavras, quando contratamos eu sou suspeito para falar, né? Porque realmente funciona. Foi um namoro de quase 6 meses. E quando contratamos, nós investimos, não lembro a casa agora, mas era mais de 100 e poucos mil por mês em marketing. Hoje a gente investe 30% menos e vende mais. Porque a gente colocou o dinheiro do marketing no lugar certo. Olha aí. Então, assim, por ter dados. A importância de ter os números corretos, saber onde aplicar o recurso, onde vai dar resultado de fato, né? Exatamente. Então, pesquise em Repedil pro seu restaurante, vale muito a pena. Entre em contato com eles que vai dar certo. Outro apoiador que nós temos aqui no nosso podcast Bastidores do Lucro é a Hora do Pastel. Não teria como ficar de fora, né, Giovanni? A Hora do Pastel, que é uma das maiores redes de franquias de pastéis do Brasil, em constante evolução, em constante expansão. Hoje já conta com 18 lojas. Inauguradas, mais 5, 6 em processo de abertura, tem os multifranqueados. Que legal. E posso te garantir que se você ainda não conhece a Hora do Pastel, procura a loja mais próxima, vá, experimente o pastel, porque os ingredientes são maravilhosos. Eu vou te dizer que assim, eu peço com uma certa frequência, né? Eu acompanho lá no Repedir os dados. Só acompanha lá, 3 a 4 vezes por mês. Deveria comprar mais, viu? Deveria comprar mais. Calma. Então, Hora do Pastel, grande apoiador nosso. E se você ainda não experimentou, vale experimentar o pastel da Hora do Pastel. E tem cupom especial para os nossos ouvintes e ouvintes e pessoas que estão nos assistindo, né? Hoje eu falei ouvintes porque eu escuto muito podcast hoje, né? Por isso que a gente está no Spotify para poder estar compartilhando também. E quem está nos assistindo e ouvindo é Lucro 10. Então você tem, Bastidores do Lucro, você coloca Lucro 10, você tem 10% de desconto em qualquer de nossas lojas. Nossa, que maravilha, já vou aproveitar. Já vou aproveitar. Muito bem, e depois comenta aqui, já aproveitei o cupom, já bota um comentário aqui pra gente saber. Muito bem, estamos indo para a próxima etapa aqui então do nosso podcast, e eu acho que a gente poderia
falar agora, Giovanni, um pouco mais sobre o que é o método LVO, falar um pouco sobre cada uma das letras do lucro e as outras também, vendas e operacional, né, para a gente poder demonstrar o que tem por trás de todo esse método que a gente está aplicando no Instituto LVO, nos nossos outros produtos que a gente tem, na comunidade, nas imersões que vão surgir também, nas mentorias e assim por diante. Então, o lucro é a coisa mais gostosa de um negócio. Porque é ele que sustenta, ele que traz prosperidade, ele que gera emprego, ele que faz você como empresário crescer. Então ele é a parte fundamental. Então todo empresário ele deveria olhar para o seu DRE. Para quem está nos assistindo e ouvindo não conhece o DRE é demonstrativo de resultado de exercício. Nada mais é aquilo que você gasta e aquilo que entra no teu caixa, sendo bem simplório aqui. Claro que tem nomenclaturas mais específicas, depende do tamanho do negócio. Mas é isso, é quanto que eu gastei e quanto que eu recebi. E quanto que me sobrou disso é meu lucro. Né? E aí, claro que tem modelos de negócio que você tem previsibilidade. Então, por exemplo, um modelo de franquia nosso, praticamente a receita ela é líquida, porque você vende comida à vista, né? Você não vai vender um pastel em 10 vezes, né? Mas aí quem trabalha com móveis, equipamentos ou algumas outras coisas, você vai vender em 10, 15, 20 vezes. E aí dentro do DRE você tem algumas questões que você tem que prestar atenção, porque existe o DFC, que é o fluxo de caixa. Então, quando a gente fala de lucro, nós temos a competência e nós temos a previsibilidade, né, de financeiro, que é o DFC. E esses dois têm que andar meio que junto, né? O competência, ele sempre tá um pouquinho atrasado, que você depende de algumas informações para ter, mas o fluxo de caixa tem que ser em tempo real. Você tem que coordenar a tua empresa em tempo real com o teu fluxo de caixa. Se você vender R$1 ou receber R$1, tem que ser em tempo real. Esse dado tem que estar na tua mão em tempo real. E hoje tem muita ferramenta que facilita. Tem sistemas hoje que custam R$100 por mês, R$80 por mês, 150. Para pequenos, médios, grandes negócios, né? Então, assim, você ter a previsibilidade do teu lucro. Beleza, legal. O lucro é isso, bacana, é o que me sobra. Mas como é que faz sobrar? E aí vem o operacional. Vou deixar as vendas para ti, porque não tem melhor para falar. O operacional, ele entra em ação um pouco antes das vendas e depois das vendas. Então, primeiro, eu preciso garantir que eu tenha estoque suficiente para meu vendedor lá na ponta, para eu poder vender aquilo. Porque uma das coisas que o pessoal negligencia muito é, eu vou colocar uma meta de venda no meu time. Eu faturo 1 milhão por mês, vou botar uma meta de venda. Aí você tem na tua empresa a parte administrativa, que cuida da gestão, do lucro, e tu tem a parte operacional que faz a entrega. E a meta tá só lá na venda. E tem que ter, porque sem venda não tem empresa. Tem que faturar, tem que vender. O lucro, que é a primeira letra do LVO, ele só vem através da venda. Da venda, não tem exato. venda, não tem lucro. E da entrega do operacional. Exato. Porque se meu operacional fracassar no caminho e me entregar o produto que eu tenha uma imprevisibilidade de margem, ou ele comete alguma falha que tem que fazer troca, ou ele se atrapalha e aumenta meu custo operacional, eu tô comendo minha margem de lucro e no final do mês eu só empatei. E o pior, eu vou dizer aqui, pessoal, se você não tá crescendo hoje 20% da tua empresa por ano, então não vale mais a pena ter empresa. Porque tem que crescer no mínimo 20% é para empatar, porque a inflação e tudo mais. Então é algo que você tem que ter na ponta da língua. Quanto que eu cresci esse ano em receita, em lucro? Né? Se você está empatando, tem que tomar cuidado, tem que olhar onde nesses 3 pilares, né? O L de lucro, né? O O de operacional e o V, que nós vamos aprofundar em seguida, onde que eu vou mexer para aumentar a margem de lucro. O operacional, para concluir essa parte, ele tá lá, é a última letra, né? Então LVO. Lucro é o mais importante? Mas precisa de venda? E o operacional que tá lá no final, por quê? Apenas para ficar bonita a palavra, porque o operacional é o coração de tudo. Né? O operacional são as pessoas, as ferramentas, a cultura da empresa. Então, se eu vendo um produto por X valor, ele me custa tanto para fazer, eu preciso que o meu time saiba a importância daquele custo, para que ele tenha metas em cima daquilo. Então, se eu tenho metas de erro, por exemplo, a nossa rede de franquia hoje, a gente vende uma média de 8 mil pastéis por dia. A gente tem uma meta de erro. A gente não quer acordar de manhã e errar, mas tem algo aceitável, porque somos humanos. Só que quando passa um pouquinho acima disso, tem que entrar o nosso operacional tem que entrar em ação. Para que isso não vire frequência, não vire uma rotina. Então você tem que ter muito clareza, não existe perfeição. Você tem que buscar o 100%, você vai atingir 99%. Agora o que acontece? Tem muita gente que busca o 100%, trabalha nas vendas em 110%, às vezes bate meta, comemora, paga bônus pro time e tal, e esquece de cuidar da equipe que entrega, esquece de cuidar do administrativo que faz a gestão, aí o mês é aquele eletrocardiograma, né? Sobe assim na venda e mês que vem faz assim.
dá aquela quebra. Por quê? Porque não conseguiu entregar. Aí você gastou esforço, recurso do teu vendedor que foi lá, fez um bom atendimento, conquistou aquele cliente, e aí teu personal não tá preparado, vai lá, entrega mais ou menos, e o cliente diz, o Josué é um bom vendedor, mas, o cara que me entregou lá, rateou comigo. Aí tu vai ter um retrabalho para ter que reconquistar aquele cara na venda. E eu acredito que vendas deve ser levado numa empresa como uma cultura, não só com o time comercial. Se a gente conseguir entregar uma cultura de vendas em todos os setores, todo mundo pensando como é que eu posso fazer para que o negócio entregue, lembrando que eu falei de vendas, que não é somente a transação comercial ali, o produto está aqui, o dinheiro está aqui. A venda, no meu ponto de vista, vai muito além disso. E quando a gente consegue entender que é algo muito maior e vender essa cultura dentro de todos os setores da empresa, tá todo mundo pensando em quê? Em experiência do cliente. E aí entra o operacional, entendendo dentro dessa mentalidade de cultura de vendas, o operacional também, né? O administrativo, todo mundo pensando para que o negócio aconteça da melhor forma possível. Até porque venda é tudo aquilo que contribui para o cliente querer voltar para o teu negócio. Tem várias maneiras de tu olhar pro teu negócio e não enxergar nada. Eu gosto de falar isso pro meu time interno. Tem várias maneiras de você olhar e não enxergar nada, que é aquela maneira de viver todo dia como uma rotina. A gente precisa buscar mais acordar de manhã e olhar pro nosso negócio e reinventar ele todo dia. A Hora do Pastel se tornou a empresa que é porque nós reinventamos ela a cada trimestre, é reinventado. A gente não desmonta tudo no sentido de vamos fazer do zero tudo. Não, a gente olha pra trás, o que a gente pode melhorar pro mês que vem? O que pode ser melhor? E o próximo trimestre? E o ano que vem? E aí vem cultura, o que você trouxe. A cultura de venda é todos. É da tiazinha do café, da faxineira, do porteiro, do cara que corta a grama. E são os mais importantes porque eles estão respirando os bastidores lá de baixo da empresa, né? Eu vejo muito empresário apostando muito alto só no time lá de cima, né? Mas é todo mundo. A base do negócio é onde você tem os maiores indicadores. A gente tem um programa interno hoje, né? Então, todos os colaboradores sabem, se vier com uma ideia muito boa, a gente até premia. Então, assim, não importa se você monta pastel, se é motoboy, se é o franqueado, a melhoria contínua é um dos nossos valores. E falando de cultura, né, Josué? A gente tem um manual de cultura na empresa hoje, todo negócio deveria ter, mas não é aquele manual lá, aquele código de conduta, não, é um manual de cultura, né? Missão, visão e valores. E um dos nossos valores, né, é melhoria contínua e o outro é senso de dono. Né? Eu sei que é difícil para alguns empresários, mas eu não gosto de falar quanto de lucro eu tô tendo pro meu colaborador. Só meu financeiro sabe. E olha lá, porque eu ainda faço os pagamentos, né? Eu que cuido. Bacana, legal, mas assim, se tu não falar para ele que tu tá ganhando tanto, ele vai achar que tu ganha 10 vezes mais. E aí ele vai sempre, meu patrão tá ficando rico. E às vezes teu patrão tá quebrando, às vezes teu patrão tá passando por necessidade. E se tu abrisse o jogo pro cara e dizer, nós estamos juntos. Nós queremos crescer a empresa, eu quero que você cresça também, eu quero que você se forme. Se você começou como estagiário aqui, eu quero que você vá lá pro administrativo. Olha, nossa empresa tem que chegar nesse nível aqui daqui a 5 anos, como é que vamos chegar lá? Vamos junto. Então a cultura é isso, é a cultura do vencimento. Eu sempre gosto de trazer isso, eu só tive 2 anos de CLT, né? Então assim, desses 2 anos eu tive uma das piores experiências que eu transformei ela para mim num potencializador que é o livro, né? Então, para compartilhar, para quem não sabe, fui demitido por erro de português, por ser audacioso, por ter uma estratégia de venda, de mandar um e-mail para mais de 1.000 clientes possíveis, mas totalmente com erro de português. E eu não culpo a empresa, né? Já faz alguns anos, eu tinha 18 anos, eu mandei um e-mail para vários, enfim, engenheiros, arquitetos com muito erro de português. Eu tinha parado de estudar na 8ª série, né? Enfim, meu português nunca foi o forte na época, mas aquilo me jogou no chão. E durante 6 meses eu pensava, poxa, mas que empresa sacana, que empresa sem vergonha, né? Poxa, mas não, passou um tempo e disse, cara, que sorte eu tive. Porque eu era novo e a empresa me disse, ou tu vai atrás e tu melhora, ou tu não tem mercado para ti lá fora. E eu comecei e foi. Então o livro, e aí vem antes de nós entrar para as vendas, porque é importante na questão emocional, o livro para mim, eu coloquei na minha mente com 18 anos, um dia eu vou escrever um livro. Mas não tinha Hora do Pastel, não tinha as empresas que eu tenho hoje, não era conselheiro nas empresas que eu sou hoje, não tinha nada disso. Só que eu disse, um dia eu vou escrever um livro porque eu quero aprender português. E foi. E aí chegou a oportunidade. E aí vem a humildade. Eu escrevi o livro por 3 anos, 70%, 80% pronto. E dizia, tá bom. E dizia, não tá legal, que eu não sou escritor. Eu só escrevi o primeiro livro. E fui buscar ajuda.
Se tivesse que trazer uma leitura boa, eu quero que essa leitura seja para pessoas que no dia a dia estão ali trabalhando, querem empreender, né? Aquele empresário que já está empreendendo, que possa evoluir também. É uma linguagem boa. Aí fizemos uma reformulação e ficou uma linguagem boa. Ou seja, beleza, eu cumpri minha proposta, que era escrever o livro. Mas eu entendi que não era o suficiente para esse livro ser gostoso de ler. Eu fui buscar ajuda. Para ter mais fluidez na leitura, para conseguir... Para ser dinâmico para a pessoa. Só porque eu sabia ler, né? Ou seja, só porque eu me tornei um bom leitor, eu tinha facilidade de ler, não quer dizer que as pessoas todas têm essa facilidade. E eu trago a questão da humildade, porque para a gente entrar em vendas, o primeiro passo para a pessoa que ainda acha que não tem aptidão para ser vendedor... É entender que a coisa mais gostosa do mundo é ser humilde e abrir o coração pro aprendizado, né? Tem aquela técnica, né? Abre o coração aqui, deixa o aprendizado vir, né? No livro tem aprender, compreender e compartilhar. Eu gosto de dizer pro pessoal, assim, da nossa empresa ali, quando dou uma palestra, gente, todos nós somos vendedores, eu aprendi isso lá no passado, né? Tu já trazia isso lá, né? Muitos anos atrás, então virou música e é uma essência que eu carrego comigo, mas só tem um jeito de fazer dar certo, se você tiver humildade para aprender. Então eu sei que quem tá nos assistindo e ouvindo aqui, se tiver um pouquinho de humildade para entender o poder das vendas, né? Eu falei de lucro, falei de operacional, tudo super importante, mas esses dois não vão existir se agora aquilo que a gente falar aqui não for colocado em prática. Se não entender que o V, por mais que ele é a segunda letra aqui, mas é isso que vai fazer trazer dinheiro para dentro da tua empresa. O lucro, né, a gestão é o que cuida desse negócio que aconteceu, né? E o operacional é o que entrega. Mas, gente, é lá fora, o mercado tá lá. E aí tem N situações que tu pode trazer exemplos, né, de como hoje tá fácil vender. Porque cada vez mais parece que a concorrência decidiu não vender mais. A gente comenta isso aí com uma certa frequência, inclusive, né, Giovanni? Porque a gente além de empresários e vendedores que somos, nós somos clientes, consumidores também. E é muito frequente a gente receber péssimos atendimentos. Assim, é uma coisa que chega a ser absurda. O empresário, ele investe dinheiro em marketing para captar lead, para achar o cliente, para que ele vá até a tua empresa, para que ele consiga ampliar o faturamento dele e, consequentemente, o lucro. E aí, quando chegou na empresa, aquele cliente tem um atendimento terrível. E, às vezes, nem atendido é. Nem atendido é. Entende? Então, assim, isso é algo que é extremamente preocupante. Inclusive, um dos serviços que eu faço dentro da minha empresa também é a parte de cliente oculto. Isso é algo que é muito interessante, porque o cliente oculto, ele demonstra de forma prática o que realmente está acontecendo dentro do negócio. Como realmente está sendo a experiência do teu cliente, não como você, empresário, acha que está sendo a experiência. Entende? E aí, quando a gente entrega o relatório falando, ó, isso aqui é a realidade do teu negócio, o cara olha e fala, nossa, a gente tem muito para trabalhar, a gente tem muito para fazer. E aí a gente consegue fazer um trabalho de treinamento, de capacitação de uma forma extremamente mais assertiva, porque eu entrego a solução com base no que o cliente, no que a empresa realmente precisa, e não no que eu acho que ela precisa. Então tem esse outro lado também, sabe? E aí fica bom para todos, né? Porque eu consigo personalizar a minha entrega e o empresário, por sua vez, ele consegue ter algo que realmente vá fazer diferença no negócio dele. Então, é muito comum isso, né? De tu abordar um cliente, de abordar uma empresa e ele, na verdade, te dar um atendimento ruim, não conseguir ter o mínimo de empatia para querer entender o que eu estou buscando, sabe? E talvez isso está acontecendo no teu negócio e tu nem sabe. Exatamente. E vamos trazer os indicadores, né? Mais uma vez. Porque, gente, de verdade, a gente tem um analista de dados lá, a gente tem uns 10 dashboards, só que tem um segredo também. Não é achar que só porque tem indicadores vai resolver o problema. Ele é apenas... usar esses indicadores. Tem que usar, e aí vem o que você falou. Então, assim, às vezes a gente não olha para as avaliações do Google, às vezes a gente não olha para quem tem iFood, para as avaliações do iFood. A gente como, minha nota é 4.7. Não, tá dentro da média. Tá, mas e por que não é 5? Sim. O que falta para ser 5? Falta um atendimento mais humanizado, falta isso, falta aquilo, né? A questão de venda, a venda em si, ela é o meio para a transação que tem que acontecer para o negócio ficar em pé. E se esse meio tiver qualquer falha no caminho, bailou, não deu certo, ferrou a empresa. Então, assim, a venda é uma das coisas mais importantes, por isso que na vida tudo é venda, só existe empresa com venda.
trazendo isso, indicadores, né? Vamos pegar exemplos que aconteceu com nós recentemente, não vamos falar, né, nomes, empresa, é claro, mas a gente tem uma dificuldade para até, ó, se tiver alguém nos assistindo e queira nos fornecer algumas xícaras, como a gente sofreu para 10, 12 empresas, a gente teve bastante dificuldade, né, até acertar. Então, assim, atendimentos complicados, né, assim, no sentido de tamo aí, né? Agora eu te colocar agora, fazer essa pegadinha, essa pergunta, né? Como a gente investe mais de 100 mil, né? Por mês em média aí, marketing, né? A gente sabe o quanto que custa o cliente chamar a gente no WhatsApp. Então, assim, a gente tem uma média hoje de 3, 4 reais de custo de aquisição, né? Que é o CAC, né? Custo de aquisição do cliente. Então, cara, se eu não vender para esse cara pelo menos tanto X valor, eu tenho prejuízo. Agora, beleza, eu sei disso como empresário, mas como é que quem está nos assistindo e ouvindo consegue levar isso para o negócio deles para começar a entender o poder que tem isso? Então, por exemplo, o atendimento, vamos pegar, o pequeno empresário fatura 50 mil por mês. Talvez é ele que cuida do próprio WhatsApp, né? Talvez. Beleza, tem ferramentas hoje para automatizar? Tem. Mas até que ponto é importante automatizar isso tudo, né? Ou seja, é olhar para o negócio e ver o que faz sentido. Qual é o contexto para o negócio dele, né? Da realidade de cada negócio. Da realidade. E aí, quando a gente fala de atendimento, na tua visão hoje, o atendimento, a primeira percepção, conta realmente para fechar negócio ou não? Óbvio. Assim, naturalmente, quando o cliente chega no atendimento, ele já vai ter uma visão, já vai ter um termômetro de como que ele vai concluir que é aquela empresa, né? E aí, se ele for bem recepcionado, de uma forma ágil e sendo tratado com respeito e tal, entendendo que ele é único, né? Que ele é uma pessoa que está sendo valorizada naquele momento ali, ele já começa a se engajar mais com a marca, ele já começa a se envolver mais, gostar, curtir, querer estar perto dessa marca, né? E aí, automaticamente, acontece, à medida que a coisa for evoluindo, e se ele seguir tendo uma experiência positiva, acontece o que todos os negócios buscam, que é transformar clientes em fãs da sua marca. E aí se torna muito mais fácil vender a segunda vez. Exato, a recorrência acontece. Porque às vezes tu pode até vender. Pode até vender ali e tal, mas se tu não oferecer uma experiência interessante, que aquele cliente curtiu, gostou, se sentiu bem, acontece que ele não volta. Por isso que, por exemplo... E não indica. Não volta e às vezes não indica e ainda prejudica. E fala mal. Fala mal. Óbvio, isso é natural. Por isso que, por exemplo, na hospedagem que eu tenho, que é a Hospedagem Bela Roça, a gente se preocupa demais com a experiência do cliente. Ele chega lá, ele é recepcionado com um kit boas-vindas. Então, a gente se preocupa em deixar um ambiente gostoso, acolhedor. Ele tem dentro da experiência dele, por exemplo, uma horta, né? É uma hospedagem rural, né? Então, ele tem uma horta onde ele pode ele mesmo colher os chás, os temperos, as saladas que ele vai comer durante a estadia dele. Então, tudo isso é pensado para que ele vivencie uma experiência diferenciada. E dessa forma, ele vai conseguir se sentir bem, se sentir valorizado e automaticamente falar isso para outras pessoas também, divulgar. Então, é o próprio marketing do cliente acontecendo ali, né? Exato. E aí vem a questão do atendimento, né? Você trouxe um exemplo muito bom. Inclusive indico, tá? Porque é muito bom mesmo. Faço essa experiência, né? Para quem vive mais na cidade, quer ter esse contato com o interior, muito bom, um lugar lindo mesmo. Ovelhas, cavalo, animais, enfim. Muito, muito lindo. Então, o teu perfil que vai lá, ele já é um perfil, então é importante entender o perfil da tua empresa. O teu perfil que vai lá, ele já quer uma atenção. Exato. Então imagina agora se você colocar um checklist lá, a pessoa entrou em contato, um robô respondeu, bom dia, diga seu nome e tal, beleza. Para uma chamada inicial, pelo menos 10 segundos, 30 segundos, ok. Mas se não tiver alguém para negociar, para trazer, vem viver essa experiência, alguém realmente que vai entender que o perfil da pessoa que tá procurando isso é este perfil, não vai dar negócio. Exato. Aí você pode investir um baita dinheiro em tráfego pago, em outras ações de marketing, o cliente chega na tua porta e aí o teu vendedor joga ele embora, se não agir dessa maneira, né? Eu sei que não é o caso, porque o atendimento de vocês é exemplar. Bom, tem alguém por trás que tá treinando o pessoal lá. Mas a importância do pessoal olhar pro negócio deles, né? É identificar. A gente
fala aqui, vamos ter vários convidados ao longo aí nos próximos meses, enfim, toda semana um episódio, né? Já acompanhe, né? Escreve no canal, Spotify, dê 5 estrelas lá. Mas assim, só dê 5 estrelas se você realmente gostou. É isso aí. A gente quer entregar o máximo, então sempre coloca um comentário aqui e tragam sugestões, né, de pautas que a gente sempre vai estar ouvindo, a gente vai olhando, porque realmente isso aqui, né, Josué, é algo que a gente criou para compartilhar, Exato. né? Aprender e compreender. A gente viveu muito essa fase para construir aquilo que a gente tem, mas a gente já chegou nessa fase de compartilhar e é gostoso. Eu digo que se eu fosse um egoísta, jamais teria franquia, teria uma única loja ou e só. Não, eu amo o mundo das franquias porque é um momento que se compartilha know-how, conhecimento, pessoas, né? Ter várias empresas, ter várias pessoas crescendo, isso é muito gostoso. Então vocês vão acompanhar, vão ter vários insights aqui. Olhem para o contexto do tamanho da empresa de vocês, né? Ah, eu faturo 10 mil por mês, como é que eu vou usar isso aí que o Giovanni usa lá com uma empresa que fatura milhões por ano? Bom, eu usei desde o início, quando eu vendia R$1.000 por mês, R$2.000 por mês. Eu uso na pessoa física o LVO. Ah, mas como assim? Bom, se eu sou um cara que presta serviço de instalação de ar-condicionado, eu preciso entender qual é o meu custo de produto, eu preciso entender qual é a minha margem para mim entender quanto que vale a minha hora. E aí vai uma dica para você aí. Qual é o valor da sua hora na empresa? Para tornar isso aqui viável, a gente separa nosso tempo para poder gravar aqui. Mas eu tenho responsabilidade com minhas empresas como CEO, ele tem responsabilidade na empresa dele como CEO e tem um custo da nossa hora dentro da empresa. E a gente tem que fazer esse cálculo. Então, se eu sou pequeno, médio ou grande, não importa. Eu tenho um valor de hora dentro da empresa. Exato. E não tô falando só de lucro, tô falando de prolabore, tô falando de resultado que eu agrego para aquela empresa. Então, e aí vem a questão de planejamento. Aqui foi um projeto de médio, longa data para nós tirar do papel. Para que a gente chegasse aqui preparado, pronto para entregar conteúdo para quem deu 1 hora, 2, o tempo da vida dela lá para assistir a gente. Exato. Então, aí vem a preocupação. Então, desenhando o perfil de cliente, o nosso ouvinte, a pessoa que está nos assistindo, o perfil é daquela pessoa que quer vencer. É a pessoa que botou na cabeça dela que é possível vencer, não importa o tamanho da sua empresa hoje, ou não importa se você é empregado ou se você perdeu teu emprego hoje, ou se você vai pedir demissão amanhã. Se você acredita que você pode, você pode. Então, dá aquela dica valiosa, assim, para quem tá nos assistindo e ouvindo na questão de... eu vou olhar hoje para as minhas vendas e a primeira coisa que eu faria. Então, assistir quarta-feira de noite, né? Passou lá, volta das 20 horas, vou preparar aqui o meu checklist. Amanhã de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, para ter um diagnóstico das minhas vendas. Olha pro teu atendimento e fala assim, eu gostaria de ser atendido dessa forma. Como eu me sentiria se eu estivesse sendo atendido assim? Você seria cliente da tua empresa? Exatamente. Se você seria cliente da sua empresa, se você estaria se sentindo bem com o seu atendimento, já é um indicador de que você está no caminho certo. Aí o que a gente pode potencializar é através de técnicas de venda, para que a gente consiga dar aquela lapidada para evoluir, para aumentar a tua taxa de conversão, né? Ou seja, se tu a cada 100 clientes que entram no teu funil, 20 geram atendimentos e desses 20, 2 viraram em venda, como é que eu faço para ao invés de 2 eu vender para 3? Eu posso ampliar a boca do funil, posso botar mais gente para dentro, o que é uma forma, e outra, ou seja, prospectar mais ou investir mais em marketing, ou eu posso fazer o quê? Eu posso usar técnicas de vendas para que eu consiga, ao invés de fechar 2, fechar 3 daqueles 20, fechar 4. Então, o melhor dos mundos é o quê? Fazer as duas coisas. Prospectar mais, ou seja, trazer mais gente para o teu negócio. Tem gente que não divulga, não fala do seu negócio. É impressionante. O próprio dono, né? O próprio dono. Então, assim, prospectar mais e utilizar de técnicas para conseguir persuadir, para poder influenciar de uma forma positiva aquele cliente para que tu consiga converter mais venda. Muito bom. E tu sabe que depois que você olhar para o teu negócio e identificar, você fez 90%, que é o diagnóstico. Depois é ação. Depois que você enxergou, então se você olhou pro teu negócio e nesse caso você disse, tá tudo legal, você só melhora, mas e se não tá, vou desistir, vou mandar todo mundo embora? Não, agora você sabe como tá. Exato. Agora, se você sabe como tá, se você tem 10 pessoas no teu time, tem uma pessoa no teu time, agora você vai buscar quais são as habilidades que eu preciso ajudar essa pessoa. E aí vem uma coisa importante. Tem muita gente que acha que contrata as pessoas prontas. Eu gosto de trazer pro nosso time, pros nossos líderes, gente, quando a gente contrata alguém para vir trabalhar com a gente precisa formar essa pessoa. Ela pode vir com o melhor currículo,
Mas a gente precisa formar ela para nossa cultura, para aquilo que a gente quer, a nossa venda. Então o currículo é extremamente importante. Mas quando ela entra na tua empresa, você é o potencializador dessa pessoa. Então se você fez o diagnóstico, ó, a dica valiosa, fez o diagnóstico, como é que eu tô sendo atendido? Eu compraria dessa empresa com esse atendimento? Não tá legal? Beleza. O que não tá legal? A resposta como ela me mandou no WhatsApp. Muito demorado. O material que me mandaram não é legal. Opa, é um ponto de partida. E aí se botar em prática ação para resolver o problema, é impossível que na primeira semana você não aumente sua conversão. Com toda certeza. E aí você vai para escalar. Você vai, se a tua conversão aumentou, você prospecta mais e bola para frente. É isso aí. Então, dica valiosa, pessoal. Josué, para nós fazer um desafio pro pessoal, como é que eu posso sortear um livro? Qual desafio a gente vai fazer? Para quem tá nos assistindo e ouvindo. O que tem que fazer? Acho que a gente poderia pegar agora um post no Instagram. Tá. Um post no Instagram do @Bastidores do Lucro Podcast. Perfeito. Tá? Vai ser um post onde a gente vai estar... Vai ser a foto da gravação do primeiro episódio Perfeito. do primeiro episódio, tá? A foto que a gente vai tirar aqui hoje, tá? Essa foto, o pessoal vai lá e vai comentar qual foi o principal insight que ele tirou do episódio de hoje. Comente e resuma numa frase o que vai botar na vida... Porque é importante o pessoal botar isso como verdade para ela, né? Então, isso. O que você vai fazer a partir desse episódio para sua vida melhorar na sua empresa ou na sua vida? Isso. O principal ensinamento, o principal conhecimento que ele adquiriu, que ele vai botar em prática, que ele absorveu através desse episódio aqui. E através desses comentários, a gente vai sortear o livro, então. Beleza? Perfeito. Autografado, dedicado. Então fica valendo a partir de agora. Exato. Tá? A partir de agora, o post está entrando no ar e fica valendo até na próxima terça-feira. Perfeito. Final da votação. Então vai valer até, pega calendário aí, do dia 3, então a partir do dia 3 de setembro até o dia 9. Isso até aí. o dia 9 de setembro vai estar valendo esse... E ganha quem tiver mais curtida. Mais curtidas no comentário? Isso, porque é o seguinte, para você prosperar na vida, você não faz nada sozinho. Então não adianta você colocar lá, eu gostei dos guri lá, gostei, foi bacana e tal, eu vou fazer isso agora acontecer. Agora compartilha isso com os amigos, compartilha que... Quando você faz uma promessa pros teus amigos, que são os amigos de verdade, você se desafia a ter que conquistar aquilo. Beleza. Então não basta só comentar e esquecer do comentário. Então coloca lá, comentei lá, eu vou a partir de agora olhar pro meu negócio, focar no lucro. Beleza. Ô fulano, olha só, eu fiz uma promessa pra mim que eu vou começar a olhar olha lá o meu comentário. Porque isso faz a pessoa engajar e ela vê que ela vai ser cobrada. Eu sou assim, um amigo meu que me faz uma promessa um ano atrás, diz assim, eu vou trocar de carro ano que vem. Eu cobro, tu não ia trocar de carro? Eu cobro, né? Tem amigos meus, tem empresa, eu vou dobrar de tamanho ano que vem de empresa. Quando chegar, eu vou cobrar. E eu gosto de ser cobrado também, né? Então, assim, sozinho a gente não faz nada. Então é isso. Bota o principal insight, o principal ensinamento que teve na foto do episódio de hoje. E vai valer de 13 de setembro até 9 de setembro. O que tiver o mais número de curtida, que é o coraçãozinho lá, o like, é o que vai ganhar o livro autografado. No Instagram, Bastidores do Lucro Podcast. Isso aí. Fechou? Então, fechou. Muito bem. Isso traz um outro assunto, Giovanni, que é a questão... Você falou de engajar de outras pessoas e tal. A importância de estar em contato com pessoas que te ajudam a evoluir. O ambiente interfere muito no negócio, interfere muito nos resultados, no quanto que cada um consegue, de fato, evoluir, prosperar, né? Eu tenho uma frase do Walter Longo que diz o seguinte: pessoas interessadas são interessantes. Verdade. Isso traz uma reflexão. Você, quando pensa em expandir o seu relacionamento, em fazer networking, você é uma pessoa que procura demonstrar interesse genuíno sobre a outra pessoa? Você costuma agregar na vida dessa pessoa ou só quer lá e sugar e extrair o que ela tem para te dar? Entende? Eu acredito que networking é fundamental de ser feito de uma forma intencional. Você que é empresário precisa fazer network intencionalmente. Precisa expandir a sua rede de relacionamentos e contatos. Porque muitos dos negócios que eu fechei, com certeza que tu fechou também, Giovanni, pode confirmar essa informação, foram feitos porque você criou bons relacionamentos. Tem uma frase, só um spoiler aqui, tá?
Aqui, ó, essa frase... Tem 3 frases que definem a cultura da hora do pastel, tá? Mas já que tu falou em relacionamentos, então aqui, ó, pegar na câmera aqui, ó. Relacionamentos positivos formam parcerias vencedoras. É impossível você não vencer se você tiver um bom relacionamento. Né? E você trouxe uma coisa muito importante, porque eu acompanho por nós, a gente recebe gente que tem pastel, né? Pastelaria de tudo que é lugar. Eu vou dizer, eu dou atenção pra grande maioria, pra pessoa que vem, oi, tudo bem, Giovanni, como é que tu tá? Acompanhei tua história, poxa, que legal. Agora, eu recebo assim, oi, como é que eu poderia fazer isso aqui melhor no meu negócio? Eu nem sei que negócio a pessoa tem, ela nem sabe quem eu sou, como é que eu vou ajudar, entende? Então, assim, relacionamento começa com o entregar primeiro, né? Se relacionar é se dedicar pra pessoa, então ser interessante, muito boa essa frase, ser interessante pra alguém, pra valer a pena, porque assim como você tem o seu tempo, a pessoa tem o tempo dela. E só vai dar match, né, se for algo valioso pros dois. Pessoas interessadas são interessantes. A gente gosta de estar perto de pessoas que são interessantes, né? Exato. Mas para que você consiga ser interessante, você precisa ser interessada, demonstrar interesse no outro, né? Então, eu acho que é fundamental. E aí eu trago mais alguns pontos que são relevantes para que você possa construir conexões eficazes, ampliar sua rede de relacionamento. Primeiro, seja autêntico. Não queira fazer algo distorcendo a realidade. Eu não estou dizendo que você não pode vender uma visão. Isso eu acredito totalmente que inclusive, eu acho que é fundamental você vender uma visão. Agora, seja autêntico nas suas relações. Não queira ser diferente só para se aproximar, só para querer extrair daquela pessoa. Outra coisa, eu falei de fazer network de forma intencional. Então planeja isso. Planeja essas atividades de network. Coloca isso como uma ação que você vai desenvolver no seu negócio. Assim como você faz um planejamento de lucro, de vendas, de operacional, faça isso de forma intencional. Planeja qual empresa eu vou me aproximar, qual pessoa eu vou me aproximar, como que eu vou fazer isso. Demonstre expertise. Ou seja, demonstra no que você é bom para aquela relação que você está iniciando. Porque isso vai ajudar a fazer com que ela queira estar próximo de ti. Então isso é muito importante. Então olha só, seja autêntico, planeje as atividades, demonstre expertise, aí o que eu já falei antes, entregue valor nas interações. Ou seja, agregue na vida daquela pessoa, não queira só extrair e selecione alvos estratégicos. Ou seja, a partir do momento que tu entendeu que é importante tu fazer o network de uma forma intencional, para onde que eu vou ir? Qual evento eu vou frequentar? Qual comunidade, qual curso, qual local eu vou frequentar? Qual restaurante, qual academia eu vou ir? Ou seja, os ambientes que você frequenta têm conexão com a pessoa que você quer estabelecer relacionamento? Entende? Faz sentido estar presente naquele momento, o teu tempo vale estar lá? E é por isso, Giovanni, que a gente criou a comunidade LVO, que vai ser lançada em breve, onde as pessoas vão poder ter encontros semanais. Conteúdo de alto valor. Exatamente. Além de mim e do Giovanni, a gente vai ter convidados especiais que são outros treinadores, palestrantes e também outros empresários que vivem na prática do dia a dia dos mais diversos segmentos. Então essa comunidade, ela é um encontro semanal onde as pessoas vão ter esse acesso direto com a gente de forma online, né? Para poder extrair e pegar e aplicar no dia a dia, ter tarefas naquela semana, ferramentas que elas vão poder aplicar para realmente ver semana a semana o seu negócio prosperando cada vez mais. E os bastidores do lucro, ou seja, são empresários que vão compartilhar, a gente vai trazer coisas que a gente usa no dia a dia, nos nossos treinamentos, os convidados, eles vão trazer realmente o que faz eles chegarem onde eles estão, para compartilhar. Então assim, pessoal, tem um QR Code aparecendo aqui na tela. Isso é o grupo, né, de pré-inscrição, então tem uma condição super especial, a gente vai fomentar lá, tem para quem se inscrever já nesse grupo, vai ter alguns prêmios especiais, tem algumas condições bem bacanas para ir fomentando e nas próximas semanas está no ar. Então, quando for lançado, quem estiver dentro do grupo que está no QR Code, o QR Code está na tela, quem estiver dentro do grupo vai ter uma condição especial de quem estiver fora. Quem estiver fora e alguns
algumas coisas exclusivas, alguns prêmios exclusivos para quem tá dentro. Exatamente. Então, inclusive, com algumas coisas bem especiais que não vamos falar aqui, vamos deixar o pessoal entrar dentro e vamos perceber. A gente vai anunciar certinho dentro do grupo. Então assim, já se aproveita e se inscreve no nosso canal do YouTube, né? Siga a gente no Instagram, Bastidores do Lucro, Spotify, 5 estrelas se você estiver gostando. Provavelmente você já avaliou, né? Provavelmente você já seguiu, porque você quer que esse conteúdo chegue para mais pessoas assim como você, que quer prosperar na vida. E faça isso. Se inscreve aqui, então, o QR Code na tela, WhatsApp, nosso grupo, da pré-lançamento da comunidade. E assim, Josué, a gente tá aqui para entregar conteúdo, entregar valor, né? A gente sabe o quanto é difícil, né, hoje no dia a dia. Difícil no modo que a gente realmente se dispõe a entregar, mas é difícil a pessoa que está do outro lado, ela estar preparada também, ou seja, ela ter tempo para assistir. Mas uma dica de um livro. Esse aqui, alguém já vai ganhar. Os outros vão estar comprando, mas alguém já vai. Vendedor, não pode perder a oportunidade. Sabia que eu tenho um livro no meu carro? Todo dia eu vendo 1 ou 2. Olha aí. Eu tenho a editora que vende, né? Tem na Amazon e tudo, mas eu sempre tô vendendo um livro. É aquela coisa, quando você aprende a vender, você não consegue parar de vender. E é gostoso. Mas não vendo pelo... A margem de lucro é muito pequena hoje num livro. Mas é pelo entregar, de saber. E outra, eu faço uma condição. Quando um livro é vendido por mim, até você que vai ganhar esse livro, olha só... E dentro de 30 dias, você não me mandar no direct que você leu, você vai ter que me mandar de volta. Porque livro, ele foi feito para ser lido. É isso aí. Né? Então, nem que seja para dizer não gostei. Né? E eu brinco pro pessoal, e até hoje só tive um caso, mas quando eu ia se tornar o valor pra pessoa, eu disse, não, eu vou ler essa semana, e ela leu. Que eu vendi pra pessoa, disse, assim, em 30 dias tu não lê pelo menos um pouquinho, você me devolve que eu vou vender pra outro. Eu brinco, porque, cara, leitura é algo que tá acessível de todo mundo. Perfeito. E é muito bom. E a comunidade é a mesma coisa. A comunidade, ela é algo onde é o pontapé inicial para você ter um know-how e um conhecimento, estar perto de pessoas que querem o teu bem também, que querem prosperar. A gente criou a comunidade, não é só pra gente entregar, mas é pra entregar junto, é pra pessoa que tá na comunidade poder compartilhar também. E é um ambiente de networking. Provavelmente tem futuros sócios nossos lá. Essa é a verdade. Sócios, parceiros, clientes. Então é uma interação onde os próprios participantes vão poder fazer isso, né? Exato. Inclusive, falando em parceiros, Giovanni, nós temos mais alguns parceiros para comentar aqui. Tem. Ó, pessoal, toda a rede Hora do Pastel e várias outras redes de franquias tem o apoio, né? O fornecimento de equipamentos da MBA do Marcos. Cara, um fornecedor incrível, entrega qualidade, inox, sob medida, bancada. Então, se você vai, quem nos acompanha nas redes sociais da Hora do Pastel, você sabe, né? Acompanha as inaugurações, você sabe a qualidade que a gente coloca lá, porque é importante entregar produto de qualidade pro nosso cliente. Mas para tu entregar produto de qualidade pro teu cliente, no teu supermercado, no teu açougue, no teu comércio, na tua pastelaria, na tua hamburgueria, você tem que ter produtos bons, você tem que ter ferramentas boas. Equipamentos bons. Equipamento, inox, qualidade, tem uma fritadeira que dê conta do recado, tem um refrigerador que não vai te dar problema. Então, assim, Marcos da MBA, sensacional, eles entregam pro Brasil todo, entregaram para nós em loja São Paulo, os caras é sensacional, faça a cotação com eles, você quer reformar, né? Então, você já tem um restaurante há 30 anos, quer fazer uma reforma, tá começando agora, o cara é bom, time da empresa dele é muito boa. E temos também a Sense. Ô, Matheus! O Sense, Matheus da Sense, grande Matheus. Inclusive, desenvolveu nossa identidade visual. Ele que é o responsável por nos ajudar a tornar isso mais atrativo para vocês. Exatamente. E eles justamente criam soluções criativas para você, empresário, poder vender mais através da força da marca, unindo criatividade, marketing e tecnologia. Sense. Ó, a Sense Cria. Se tem uma ideia que você quer colocar em prática, @a Sense Cria. Isso aí. Não, e para tu ter uma ideia, quando ele foi fazer o material para nós, e aí vem você conhecer o teu perfil. Qual foi depois que nós conversamos naquele Meet, qual foi a primeira coisa que ele mandou para nós? Quero conhecer a empresa de vocês. Diagnóstico. Ele não foi, vocês querem fazer? Não, vou fazer um logo aqui para... Não, o que vocês querem entregar? O que é a empresa de vocês? O que vocês fazem? Tanto do Bastidores do Lucro Podcast, como do Instituto LVO também foi desenvolvido pelo Matheus, que conseguiu ter a sensibilidade de entender exatamente a mensagem que a gente queria passar através da nossa marca, né? Então parabéns para os nossos patrocinadores, né? Estão participando. E agradecemos demais o apoio. Demais. E é isso, pessoal. A gente vai agora entrar na reta final. Espero que tenham gostado até aqui, né? Então, vou falar aqui só para ser redundante, mas tenho certeza que todo mundo que assistiu até aqui já se inscreveu. Mas vamos ser redundante, porque o marketing é assim, você tem que frequência, né? Fixação de marca. Dizem que para você fazer uma venda, você precisa
ter de 4 a 7 exposições da marca, né? Eu acho que já falei umas 5, então. Então estamos na média aí já, se tu ainda não te inscreveu, eu acredito que agora tu te inscreveu. Josué, indo para a reta final, a gente falou sobre lucro, vendas, operacional, né? Demos uma tarefinha aqui na área de vendas para a pessoa olhar, mas assim, para a gente finalizar com chave de ouro, né? Para a pessoa que está nos assistindo saber que é capaz, né? Para a pessoa que tá lá na ponta, ela olhar para o negócio dela, não importa o tamanho que esteja, né? Ela pode ser pequena, pode ser grande, porque isso é uma... Sabe que eu acredito muito que a percepção de uma empresa grande ou pequena é o quanto que o dono acredita que é capaz, né? Então, se eu achasse que a hora do pastel, ela seria pequena, ela sempre seria pequena. E se eu achasse que ela seria grande, ela sempre seria grande, né? E se eu achasse que franquia seria um negócio ruim, seria ruim. Se fosse bom, seria bom. Então, assim, para trazer, né, um desafio, né, trazer assim pro pessoal perceber, nós estamos aqui hoje, né? Podemos tirar a nossa agenda para estar aqui, poder compartilhar, né? Nós também temos nosso dia a dia, é corrido, mas a gente separou um tempinho para compartilhar, mas a gente construiu algo e conseguiu proporcionar isso hoje. E o que a gente quer é que quem tá lá na ponta também consiga começar a olhar para sua vida e ser dona da sua vida. Exato. E não deixar a vida me levar. Eu às vezes recebo algumas mensagens de fornecedor ou até cliente, enfim, amigos, né? E aí, como é que tu tá? Não, eu tô indo. Já, então estamos que nem a música, deixa a vida me levar, vida leva, né? Porque é uma questão de mentalidade. Qual foi o preço, né? Qual foi o preço mais alto que você já pagou para chegar onde você chegou? Se você fizesse um resumo, né? Tu tá com 18, né? Fizer um resumo... 35, fiz 35. Agora em agosto. Ó, errei só pela metade, né? Então, ó, nos teus 35 anos... qual foi o maior preço que você pagou para você olhar assim, hoje você tá aqui sentado, olha para as suas empresas que você tem, para sua família maravilhosa, né, a sua vida, qual foi um dos maiores sacrifícios, né, o preço que você pagou, né, que você teve que abrir mão? Essa resposta... Peguei de surpresa, não tava combinado, tá, pessoal? Só pra... Essa resposta, ela diz o seguinte... eu tenho certeza que foi, na verdade, momentos financeiros de dificuldade financeira mesmo, assim. Eu me lembro que teve momentos que eu... para quem me conhece, até falando um pouquinho sobre isso, de repente você tá me ouvindo aí, e me assistindo, e você conhece minha família, conhece minha história e tal. Graças a Deus, eu nunca tive problemas financeiros dentro da minha família onde eu tive dificuldade, por exemplo. Sim, eles tiveram seus desafios e tal, mas para nós conseguiram sempre proporcionar uma boa condição. Mas teve aquele momento de ruptura onde eu falei, não, eu preciso construir a minha trajetória e eu quero fazer. E aí foi quando a gente veio morar em Porto Alegre, eu e a Maiara já juntos, a gente tá junto 15 anos, vai fazer agora. E aí sim, depois disso, onde eu e a Maiara aqui, a gente teve momentos de altos e baixos, e teve um momento onde eu estava trabalhando com uma empresa de cosméticos e tal, formação, treinamento de equipes e venda de cosméticos, enfim, que eu estava assim, ó, eu me lembro que teve uma semana que eu estava realmente muito mal financeiramente, sem um centavo mais no bolso, e aí eu tive que pensar em formas e tal, peguei uma mochila, botei nas costas e fui de porta em porta vendendo alguns produtos daquela empresa que eu trabalhava, assim, para poder ter algum retorno. E eu vou te confessar que, de repente, para mim, naquela condição, foi um tanto quanto constrangedor. Eu sei que tem pessoas que fazem venda porta a porta de uma forma fantástica, assim, e eu tive que superar o meu ego, tive que superar as minhas limitações e me botar à prova. E fui fazer... E esse foi um momento realmente bem, bem delicado, assim. Onde eu fiz porta a porta. Imagina que Porto Alegre gigante. Aí depois conseguindo pegava... Eu me lembro que teve dias que eu pegava, um dia antes de noite, botava uma garrafa d'água cheia de água no congelador. Pensa um calorão do Forno Alegre, né? Botava ali no congelador, outro dia de manhã pegava aquele litrão de água, botava no carro, levava um lanchinho junto no carro e eu só rodava a cidade inteira, sei lá, 200, 300 quilômetros dentro de Porto Alegre num dia às vezes, fazendo trajetória, às vezes ia para Canoas, Gravataí, outras cidades vizinhas, entregava e tal. Eu tinha feito uma ação na internet ali, divulgando alguns produtos que tinha dado certo, eu já levava minha maletinha junto, pegava aquela maletinha, quando eu ia entregar aquele produto que encomendou, já oferecia mais algum e tentava aumentar o ticket médio de venda. E assim,
às vezes voltava com 500, com 1.000, com 1.500 reais para casa de venda daquele dia, de produtos cosméticos acabava sendo um valor interessante, assim, né? Relativamente interessante. Sempre foi um péssimo vendedor, sempre foi péssimo vendedor. Mas eu digo isso porque, assim, foram momentos de desafio e que eu tive que fazer aquilo, de atitude, de entrar em ação, de fazer o que realmente tinha que ser feito. Então, na verdade, o teu desafio aqui, e isso é difícil tomar essa decisão, você já estava legal e deu uma leve caída, né? Caída que eu digo, né? Teve os seus desafios, o que aconteceu? Ter a humildade, não. Humildade de dizer, eu vou cuidar da minha família. Fazer o que tem que ser feito. Preciso fazer o que tem que ser feito. É ação. E aí foram momentos desafiadores, né? Outro momento, assim, que da minha vida que eu guardo com muita alegria foi o momento que eu toquei em banda. Só que tinha alguns lugares, né, que a gente tocava que eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu? O que eu tô fazendo aqui? E aí, pra fechar isso, Giovanni, tem um momento em que depois de ter, então, superado isso, de ter iniciado com a parte de capacitação, palestras, eu tava, assim, me sentindo extremamente realizado pelo que eu tava fazendo, sabe? Sabe quando tu tem... Se tu já teve essa sensação, tu vai entender o que eu tô falando. De dizer, cara, é isso aqui que eu amo fazer na minha vida, cara. E aí eu me lembro que num dia eu liguei pra minha mãe, emocionado, assim, e tal. Falei, mãe, pô, tô vivendo algo incrível e tudo mais. E eu falei, eu só não entendo por que eu tive que passar por tudo isso, cara. Por que o cara teve que sofrer tanto pra conseguir chegar e dizer, cara, é isso que eu amo fazer? Daí eu relembrei pra ela, falei, pô, sol a sol, abaixo de chuva, vendendo porta a porta. Outros momentos lá da banda tocando em alguns lugares, assim, que, nossa senhora, claro, teve momentos maravilhosos, mas assim, por que eu tive que passar por isso? E a minha mãe, sabiamente, me falou assim, Josué, tu não faz palestra sobre vendas com música ao vivo? Eu falei, faço, sim, é isso que eu amo e tal. Pois é, tu só pode fazer isso hoje porque tu passou por aquilo lá atrás. Porque tu teve essa experiência e hoje tu tem vivência prática para poder falar com propriedade o que tu fala. E aquilo fez tanto sentido para mim que eu disse, cara, tudo completou, tudo agora faz sentido, né? E aí realmente eu consegui até ter um grande aprendizado com a minha mãe, de tantos que ela me ensinou, que é sobre gratidão. Inclusive sobre as coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Né? Olha que ponto de vista, né? Pô, aconteceu uma coisa ruim na minha vida. Cara, que bom que aconteceu isso. Porque isso foi bom para eu evoluir. Eu precisava sair daquele patamar para ir para outro. Só que eu só conseguiria dar esse próximo passo se eu conseguisse, de fato, aprender. E a melhor forma foi através da vivência prática. A gente pode aprender com o conhecimento dos outros também. Mas eu vivenciei isso na prática e consegui ter essa evolução. E além disso, assim, a possibilidade de transmitir algo que eu vivo e que eu vivi, e não só com base em conhecimento, sabe? É unir o conhecimento com a vivência prática, aí tudo fez sentido. Muito bom. Tu sabe que tomar essa decisão de dar um passo para trás, eu acho que é o desafio mais doloroso para quem chega num certo ponto e dizer, cara, eu vou ter que dar um degrau abaixo. Tu teve momentos, por exemplo, da tua rede, da tua empresa, com pandemia e tal, que teve toda uma reestruturação, e inclusive eu quero aproveitar esse gancho para te perguntar, Giovanni. Me botou na fogueira também. Vai te botar na fogueira. Qual é que foi a maior decisão, assim, que tu tomou que mais impactou no rumo do teu negócio? No meu negócio hoje? Isso. Tipo, 2020, a gente tinha uma indústria onde a gente, na época, tava valendo 2, 3 milhões, talvez, na época, e indo super bem. Ela atendia toda a rede Hora do Pastel para fornecimento, carne moída, frango, bacon, todo massa, todo o procedimento, entregava tudo pronto para o franqueado, e a Hora do Pastel representava 30%, 40%, e tinha outras empresas que compravam também. Veio a pandemia. A Hora do Pastel, ela já nasceu muito com propósito de delivery muito antes da pandemia, então ela já vinha explorando o mercado futuro, né? Eu sempre falava 2019, 2018 ali, que em 2025 teríamos 10, 15 lojas no delivery e teríamos uma venda absurda no iFood, né? Nos outros canais de venda e tal, no delivery, né? Só uma pergunta aqui.
quando que tu fundou a Hora do Pastel? A Hora do Pastel, ela iniciou em 2018, mas foram 2 anos botando no papel, pegando todos os aprendizados 2018, lá de então trás. Então a gente tem aí 7 anos já. 7 anos, é. Legal. Fizemos 7 anos. E atingimos o número que nós queríamos atingir em 2025, atingimos em 2022. Olha aí. Então, assim, mas a decisão onde eu quero chegar foi 2020, então, ter esse problema. O que aconteceu? Muitos que a gente vendia acabaram tendo que ficar fechado, porque eram restaurantes de fato, né, com público, eventos, salas comerciais, que daí tinha que fechar toda a sala, enfim, e aí muita gente começou a ficar devendo pra gente. Então em 2020, eu nunca mais... E aí os insumos, entre março de 2020 a outubro de 2020... A minha empresa, que na época faturava ali 500, 600 mil por mês, não a Hora do Pastel, a indústria, né, que era uma empresa à parte, né, ela teve em 2 meses quase 1 milhão negativo. Porque você não tinha ninguém te pagando, mas você tinha que repor o estoque para aqueles que estavam comprando, mas a tua margem numa indústria ela é menor. Na indústria, a tua margem é 10, 15, 20 quando for a indústria, né? Geralmente é 8, 12% ali em média. Então, tu imagina, você tem lá 30, 40% de 500 mil. Para arredondar a conta, para quem está nos assistindo, vou tentar traduzir aqui. Você fatura 100 mil, aí 30%, 30 mil disso é do cara que está te pagando em dia. Tua margem de lucro média é 10%. Então, 3 mil é o que te sobra desses 30 mil. Só que você vendeu 70 mil para um cara que não te pagou. Só que dos teus 70 que tu vendeu, tu só tinha 7 de lucro. Os outros 63, tu tem que pagar. Então, quantos caras de 30 te dando 3, tu tem que ter para cobrir os 63? Então, estamos falando aí de 21. Eu tenho que ter 21 clientes naquele mês para cobrir aquele furo de 1 mês, e foram 2 meses. Então, aquela empresa, nós tínhamos até recebido uma proposta de venda na época para um outro grupo que fazia congelados e tal, e decidi não, porque a empresa ia crescer, eu precisava dela. 2022 para 2023 eu tive que tomar a decisão de iniciar o fechamento dela. Então eu tive que sentar com o fornecedor, negociar, tudo mais, e a Hora do Pastel trabalhar separado, né? Porque a Hora do Pastel, ela seguiria crescendo, ela estava muito próspera, né? Mas aquela indústria e aqueles clientes que não me pagaram, até hoje, né? Eu recebo toda semana, às vezes, um Pix de R$30, R$50, que é daquele pequeno que quebrou, que tem humildade, vai lá e paga e tal. Eu sempre falo, quebrar faz parte, às vezes. Tem um grande empresário que é o Geraldo Rufino, né? Ele quebrou, acho que ele não quebrou 6 vezes, ele ficou 6 vezes sem dinheiro, né? Sim. Então, assim, eu mesmo, né, com 22 anos de idade, meu primeiro restaurante, então eu dando decisões difíceis foram várias, tá? Mas a mais difícil foi essa, que eu tive que tomar a decisão de fechar a indústria, ter que sentar com todos os devedores, então, que eu tenho que pagar e negociar e quitar e levar 2, 3 anos tirando dinheiro, né, de pessoa física para cobrir isso, para pagar, e tomar a decisão de não seguir uma empresa porque não valia a pena. Só que muita gente tem empresa aberta para ser como caridade, para ser ONG. Então, naquele momento, eu olhei para o futuro. Os próximos 5 anos, essa empresa, ela vai ser determinante para o meu sucesso na Hora do Pastel? Não vai ser. Mas ela pode prejudicar? Pode, tem chance. Por quê? Porque se eu prosperar na Hora do Pastel, eu tenho que tirar a caixa daqui para cobrir o furo daqui. Opa, isso não é saudável. Porque uma empresa é uma empresa, outra empresa é outra empresa, né? Muitos donos de negócio misturam as empresas. Você não pode, você tem que separar o máximo possível cada caixa. Você pode ser dono de várias empresas, mas você tem que cuidar para não misturar cada negócio seu negócio. Então a decisão mais difícil é chegar na minha cozinheira que estava lá 5, 6 anos, 4, 5 anos, chegar nas pessoas que eu gostava, chegar, gente, olha só, nos próximos 3 meses a gente vai fechar a empresa, né? Infelizmente não tem onde realocar vocês. Então isso foi demitir alguém que você valorizava na tua empresa. O meu turnover na indústria era quase 0. As pessoas que trabalhavam comigo na época, só entrava novas pessoas. Dificilmente saía alguém. Então, tomar a decisão de você ver algo valioso que você sofreu aqui para entender o contexto. Quando eu comecei a Hora do Pastel, eu tinha R$4.000. E a recém tinha pagado minha última dívida da época do restaurante. E aí eu tinha um pouquinho de dinheiro que nós poderíamos mobiliar a nossa casa ou investir, então, na Hora do Pastel. Decisões impactantes que mudam o rumo dos negócios, né, Giovanni? Então, 2 anos depois, você olhar, 3 anos, para tua indústria que você tomou a decisão lá atrás, e você olhar, poxa, tanto dinheiro que eu coloquei, tanto esforço e tal, será que esse é o caminho?
Mas aí você olha pro lado, olha pros teus franqueados, olha pros franqueados que querem dar certo. Na semana passada inauguramos mais uma loja, um multifranqueado nosso. Nós temos outros franqueados que tem 8 lojas, indo pra 10, temos outros com 2 lojas, assim vai. Então você olha pra isso, tem gente que quer prosperar. Então eu quando eu fechei a porta e entreguei o prédio, eu disse, daqui eu não vou mais nem falar, só vou falar pra pegar o fracasso pra aprender. Então dali em diante agora eu entendi. Quando eu vender algo a prazo, eu preciso ter previsibilidade, preciso conhecer o meu comprador lá na ponta. Então eu comecei a criar estruturas que foi me fortalecendo. Então da mesma maneira que... Pagou caro por esses aprendizados, mas pagou. Muito caro. Mas aprendeu, né? Aprendi. Então acho que essa foi uma decisão difícil. A decisão de escolher entre investir na casa, mobiliar ou na hora do pastel, eu não acho que foi difícil, porque tanto eu e minha esposa querida, a gente estava com o propósito de fazer acontecer. Então não foi difícil decidir entre um e outro, né? Mas foi difícil lá com 2022 olhar para trás e dizer, pô, será que eu tomei a decisão certa lá atrás? Porque agora eu vou herdar uma certa conta para pagar aqui, tenho dinheiro que eu não tenho perspectiva de receber. Como é que vai ser 2025, 2030? Só que aí vem o seguinte, quando você acredita que você pode, você pode. Então eu já tinha entendido o que era quebrar um negócio. E no meu caso ainda, eu sempre digo que a responsabilidade até não foi minha, mas eu trago ela pra mim, porque eu vendi um negócio muito saudável, mas em 6 meses essa pessoa quebrou algo que durante 2 anos fluiu muito bem. Mas eu quis entender como é que essa pessoa fez dar errado em 6 meses, se em 2 anos funcionou. Foi ali que eu entendi, não tinha processo, não tinha método. Os funcionários eram totalmente mental. Então o Giovanni no negócio estava dando certo porque estava tudo na cabeça dele junto com a equipe. A pessoa que comprou o negócio não tinha manual, não tinha um vídeo de como fazer as coisas, não tinha... principalmente não tinha nem, de certa maneira, aptidão para lidar com pessoas. Era uma pessoa que tinha um capital, mas não tinha aptidão para lidar com a pessoa. Em 6 meses, ela comprou e devolveu quebrado, com metade da equipe mandada embora, com processo trabalhista. E eu peguei aquilo como aprendizado. O que foi feito de errado? O que dá pra melhorar? Foi aí que eu me aprofundei no mundo das franquias e eu me apaixonei porque eu comecei a entender como é legal você poder ter um processo, padronizar e poder escalar. Como é legal eu vi o que eu ouvi ontem mesmo, ainda de um franqueado meu, dizer, cara, tô muito feliz, tô indo pra 2ª loja, né? Agora eu tenho um sonho de uma 3ª, mas antes quero comprar uma casa pra mim. Tipo assim, ou seja, sabe, ele tá prosperando não é só nos negócios, é na vida pessoal dele, é na família dele. Eu sempre falo pros nossos franqueados, ó, negócio é muito bom, é isso que sustenta, mas a gente tem que prosperar na família. Então, decisões difíceis são várias, mas acho que essa da indústria ela foi desafiadora aí. Momentos emocionantes por aqui, hein, Giovanni? Muito bom. Isso aí. Chegando na reta final, né? Agora encerramento, de fato, né? Eu acho que a gente pode encerrar aqui. Primeiro agradecendo você que nos assistiu até aqui ou nos ouviu até aqui. E a gente tem algumas formas aí, eu acho que a gente poderia resumir, Giovanni, a sua filosofia de lucro em uma frase. Bora? Em uma frase. Tem várias, né? Mas eu gosto de usar essa frase e eu atrelar ao lucro, tá? Bons líderes constroem pessoas e gerem números. Então, o teu lucro é a consequência de quanto que você está disposto para construir aquelas pessoas e fazer a gestão dos números. Eu vou trazer o lucro alinhado às vendas, que é o meu mundo, né? E trazer essa frase da seguinte forma: o lucro é a consequência natural de uma cultura de vendas que agrega valor aos seus clientes. Muito bom. E para finalizar, uma mensagem especial minha, o Josué também vai deixar uma mensagem. Então, para você que nos assistiu, nos ouviu, né? Gente, qual é a história que você conta sobre sua própria história? Por que eu tô te falando isso? Porque isso faz toda a diferença. Você que nos assistiu, nos ouviu, olha pro espelho e olha pra tua história. Com certeza tem muita ideia lá. Tem muito fracasso que você viveu, que você ignora. Mas se você olhar como é que você pode fazer aquilo de uma forma diferente, amanhã mesmo você vai botar em prática algo que vai te jogar lá pro outro nível. Utilize esses erros como aprendizado na sua vida para que você possa evoluir cada vez mais, né? Eu acho que isso é fundamental. Agradeço demais a todos vocês que estiveram aqui com a gente até o final desse episódio. Para quem ia fazer um episódio de 40 minutinhos só para começar mais ou menos, eu acho que desenrolamos bem, né, Giovanni? Né? Toda quarta-feira, às 18 horas, sai um novo episódio no canal do YouTube e do Spotify do Bastidores do Lucro Podcast. Então, acompanhem
o nosso podcast aqui toda quarta-feira às 18 horas. Se você gostou, já deixa um comentário aqui e aguardo você também no Instagram, @Bastidores do Lucro Podcast. Até a próxima semana e muito obrigado. Até a próxima. E o convidado especial na semana que vem. Exatamente.